Bom dia, galerinha! Hoje é sexta-feira, véspera de final de semana, não é mesmo? E aí, claro, vamos fechar com chave de ouro aí essa semana, tá bem? Vamos hoje então de matemática, tá? Nós já terminamos aí os assuntos, né, do livro 3 de matemática, encerramos nessa última aula que passou. E agora a gente vai fazer algumas atividades aí do livro de atividades, tá bom? E agora a gente vai aí para a página 49. Vamos lá? Página 49. Crianças, na página 49, a gente vai falar, na terceira questão, a gente vai lembrar aí essas formas geométricas que a gente trabalhou e o Tangram, né, que a gente estava falando lá na aula passada. Inclusive arte também, né, a gente falou sobre o Tangram. Né? Lembrando que esse livro aí foi um livro com um tema gerador que geralmente passa por todas as disciplinas, né? E aí agora a gente vai falar de formas geométricas, tá bom? Na terceira questão, crianças, é uma questão que requer muita atenção, ok? Você vai lá no material de apoio primeiro e destaque lá, tá? A atividade referente aí à página 49. Vamos lá? Vá lá no material de apoio e destaca essa atividade para a gente poder fazer. Vou te dar um pausezinho aí, tá bom? Para você destacar do material de apoio e a gente começar a fazer as atividades. Vamos lá? Muito bem. Então vamos começar? Crianças, para que comece essa atividade, tá? Vocês precisaram aí destacar. Tem dois destaques, né? No caso, você vai destacar primeiro a forma do Tangram, os quadradinhos do Tangram, de cima, que você vai ver que formam um tipo o mesmo tipo de figura que tem aí no material, aí do ladinho do quadrado. E depois você vai ver que tem três modelos aí de Tangram, né? O de uma casa, o de um cachorro e o de um cavalo. Ok. E agora, o que você vai fazer? Aqui dentro, na letra A, diz assim. Primeiro você tem que separar, já falei, né? Essas pecinhas. Agora monte uma figura diferente com as 7 peças do Tangram e colhe-as nos espaços a seguir, tá bom? Então você vai fazer essa peça, lembrando, crianças, que o Tangram, tá? Eles são todos os triângulos, os losangos, todas as formas que aparecerem, elas vão ter que estar ligadas pelas vértices, tá? Não pode ter uma peça lá em cima e a figura para cá. Todas têm que estar ligadinhas numa vértice, tá? É assim que forma o Tangram. Não tem como destacar, tá? Ele é uma peça só que você vai fazendo a dobradura. Não esqueçam disso, ok? E aí vocês vão montar essa figura e da letra B vocês vão responder o seguinte. A figura que você representou tem a mesma área do quadrado formado com as 7 peças do Tangram? Justifique a sua resposta. E aí você vai perceber que possui 16 quadradinhos. Ou seja, né? Sim, você vai fazer uma representação, tá? Representando os 16 quadradinhos, tá? Crianças de área. Então não tem como ser diferente a resposta, certo? Então vocês vão montar, porque eles vão ter que estar ligados. Você vai montar a sua figura, mas tem que sempre estar ligado nas vértices. Beleza? Tem 3 figuras aí de modelo. Quarta questão. Uma máquina foi programada para trocar cédulas. O valor que entra é o mesmo valor que sai. No entanto, é como se essas cédulas entrassem todas trocadinhas e já saíssem elas trocadas por valores maiores. Porém, é o mesmo resultado, é o mesmo valor, tá? É como se você trocasse dinheiro miúdo por graúdo, como dizia minha avó, né? Vocês trocassem cédulas pequenas, para não ficar aquele monte de cédula pequena, eles transformam em cédulas maiores. E assim a gente vai ver aí a letra A. Entraram 4 cédulas iguais e saíram R$200. Desenhe as cédulas que entraram na máquina. Ora, crianças, vocês vão ter que usar 4 cédulas aí, que somando elas 4 dê R$200, tá?
Então, tentem fazer com as cédulas maiores, certo? Então, você vai como se você trocasse 4 cédulazinhas, que dão R$200, por 2 notas de 100, que também dão R$200, tá bom? Então, você vai desenhar quais são essas 4 cédulas que, somando elas, dê R$200. Tá fácil essa, acho que essa aí é a mais fácil que tem, tá bom? Quando você achar esse resultado, aí você vai transformar ele, vai representar essas igualdades por meio da multiplicação aqui embaixo. Como é que você vai fazer? Você vai colocar 4, porque são 4 cédulas, vezes, qual é o valor dessas cédulas? Não é os R$200. Qual é o valor de cada uma delas para chegar em R$200? 4 vezes, aí você vai colocar o valor dessas cédulas, dessas oncinhas, tá bom? É igual a, aí você vai substituir por uma outra multiplicação que também vai dar o mesmo resultado. Lembra que eu te falou que às vezes tem 2 multiplicações, mas que dão o mesmo resultado? Beleza? Então, 4 vezes, aí você vai colocar o valor da nota que cada uma delas tem, tá? É igual a, aí você vai colocar novamente aí, 2 notas de R$100, tá bom? Então, eu já tô te dando a dica aqui. 4 vezes, aí você vai achar o valor dessas notas, é igual a 2 notas de R$100, 2 vezes 100, que é igual a 200. 200 é o valor das 2 multiplicações, tá bom? Conseguiram compreender? Ok? Então, vamos lá para a letra B. A gente já tá falando rapidinho assim, mas para dar as instruções de como você vai fazer essas atividades, tá bom? Depois você vai fazer um pausezinho e aí você vai fazer sozinho. Se quiser, volta o vídeo, tá bom? Para ver as dicas, ok? Por isso que a gente já tá falando assim rapidinho, beleza? Letra B, agora tá ficando mais difícil. Entraram 12 cédulas de R$5 e saíram 3 cédulas iguais. Aí agora você vai descobrir qual foi o valor que saiu, não o valor que entrou, como foi na letra A. Desenhe as cédulas que saíram da máquina, igualando os valores, ou seja, como se você tivesse trocado todo aquele dinheiro miúdo em graúdo, tá bom? Todas as notas, valores menores de R$5 por 3 valores maiores. Como é que você vai fazer isso, né? Crianças, qual é 3 notinhas que juntas deu o valor total aí das 12 cédulas? Mas primeiro você tem que descobrir quanto dá as 12 cédulas de R$5. Como é que você vai fazer isso? Aí aqui embaixo você vai transformar ela por meio da multiplicação. Essa eu vou te ajudar. Vamos lá. 12 cédulas de R$5. Então vai ficar 12 vezes 5. Tá bom? E aí, quantas cédulas saiu da máquina? 3. Ou seja, 3. E aí você vai dizer de qual é o valor dessas cédulas. 3 vezes o valor que você encontrou é igual a quantos no total, tá? Faça a primeira multiplicação dos 12 vezes 5, aí você vai achar quanto deu o total o valor dessa cédula, quantas cédulas de R$5 no total tem? Aí depois que você achar, você transforma isso por meio de multiplicação. E aí você vai ver que 12 vezes 5 é igual a 3 vezes... Aí você vai me dizer o valor dessa, aí você vai encontrar o valor dessa notinha e o total de dinheiro que saiu da máquina. Tá super fácil também, tá bom? É uma questão aí de lógica, tá? Mas que você precisa pensar nos valores, nas notinhas que nós temos também, tá? Conhecendo as notas que temos de 5, de 10, de 20, tá bom? De 50, de 100, de 200. Apesar de 200 não aparecer ainda aqui, mas temos, né? Por enquanto a gente vai até 100 aqui. Letra C. Deu a louca na máquina, agora pronto. E as cédulas que saíram são todas iguais. Entraram R$150 e saíram 10 cédulas, totalizando o mesmo valor. Quer dizer, a soma das 3 de 50, né? 50 mais 50 mais 50, ou 3 vezes 50, tá? É o mesmo valor do total dessas cédulas que você vai desenhar, que vão sair da máquina.
Antes, você na letra B, você trocou os miúdos pelos graúdos. Na letra C, você vai fazer diferente. Você vai pegar 3 notas grandes e trocar por... trocar por 10 cédulas menores. E aí você vai descobrir o valor dessas cédulas menores e o total de todas elas, tá bom? Como é que você vai fazer? Você vai representar essa quantidade por meio da adição. Na letra C você não vai multiplicar, você vai somar, tá bom? Você vai ver quanto é que dá, quanto você vai pegar esses 150 e vai ver quantas cédulas você vai precisar de R$10 e vai desenhar esse valor total, tá? É isso, crianças. Na quinta questão, reúna-se com um colega para resolver este desafio. Aí você pode fazer com a mamãe, com o papai em casa. Mateus gastou R$80 comprando 4 livros do mesmo valor. Os 4 livros custaram o mesmo valor, tá? Quanto ele teria gasto se ele tivesse comprado 5 livros? Bom, crianças, para a gente saber, pra gente saber o total, a gente tem que primeiro saber o valor de cada livro, né? Porque só tá dizendo aqui que ele gastou R$80, mas quanto foi cada um dos 4 livros que ele comprou? Aí sim, no final, você vai somar mais um e aí vai descobrir o valor total. Então, primeiro você tem que saber o valor de cada livro. Ai, meu Deus, tia, como é que eu vou saber o valor de cada livro? Ah, crianças, tá muito fácil. Prestando atenção, vocês têm que achar um valor igual, tá bom? Que somando 4 vezes esse mesmo valor deu R$80. Tá muito fácil, tá? Assim, repetindo, você vai ter que achar um valor que somando ele 4 vezes, um valor exato, que somando ele 4 vezes deu R$80. Deixa eu ver aqui, se for R$10 cada um, vai dar 10, 20, 30, 40. Não, né? Porque ele gastou R$80 nos 4. E os 4 têm o mesmo valor, então não é R$10, tá? Então veja aí, quanto cada um desse livro valeu aqui, somando esses 4 aí, deu R$80. Você achando esse valor, você só vai somar mais um. Ah, tia, então cada um livro desse deu X reais. Então eu preciso somar só X mais um e aí eu vou achar o resultado. Exatamente. Tá fácil, crianças, ok? Mas qualquer dúvida vocês podem chamar a prof aqui. Essa atividade é uma atividade de treino das atividades que a gente já deu. Não é assunto novo. Multiplicação, adição, tá bom? Parcelas iguais, beleza? Então estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Eu vou dar esse pause, vocês vão dar esse pausezinho, tá? Porque esse vídeo que a gente está fazendo vai ser de matemática e história. Então você dá um pause agora, que o vídeo vai continuar já com a aula de história, tá bom? Pausa aí, faça as suas atividades, depois você volta aqui no vídeo para a gente falar sobre história. E também vamos usar o livro de atividade, tá? Então você não vai precisar pegar o livro didático, a não ser para tirar alguma dúvida, porque o assunto mesmo vai estar no livro didático, tá bom? Então você apenas precisa ter o livro didático aberto em história, e aí depois para você tirar qualquer dúvida daqui. Vamos lá? Primeiro matemática, terminou, a gente vai para a história, nesse mesmo vídeo aqui, certo? Qualquer dúvida você me chama, ok? Vamos lá? Muito bem, agora que você já resolveu as atividades de matemática, vamos agora para a aula de história. Crianças, já deixaram o livro didático aberto, tá? Você vai precisar apenas consultar o livro didático, tá? A atividade não vai ser nele, vai ser aqui no livro de atividades, certo? Então, o livro de atividades, páginas 79 e 80, ok? Vamos lá? Crianças, nós aprendemos na aula de história sobre o reino africano, né, indígenas. E aí agora a gente vai responder aqui dentro, é como se fosse como se fosse um caça-palavra, mas no lugar de caçar você vai colocar as palavras, tá bom? Então, vocês precisam ter em mente, tá? Tudo aquilo que a gente já aprendeu. Mas se houver dúvida, você já olha aqui no livro didático, deixa bem do seu ladinho, tá bom? Vamos lá então para a quinta questão. Na quinta questão você vai ver que tem um quadro aí, né? Nesse quadro você vai encaixar
a resposta de cada letra aí de cada pergunta, de cada letra que a gente vai apresentar. Então, você vai encontrar a resposta e encaixar elas aqui, certo? Então, vamos lá. Para recordar o que foi estudado sobre indígenas e africanos, decifre o que se pede e preencha os espaços a seguir com as respostas. Muito bem. Letra A. Europeus que ocuparam território na África e na América. Quais foram esses europeus que ocuparam o território lá na África e na América? Essa dica eu vou dar, tá, crianças? Só da letra A, o resto vocês vão fazer sozinho, tá? Nós sabemos aí que foram os portugueses, né, crianças? Os portugueses foi que foram lá desbravar a América, né? E foram eles também que foram lá no território africano, tá? E deram uma certa bagunçada na situação, né? Então, você vai encaixar a palavra portugueses aí dentro, letra por letra, ok? Se faltar algum quadrado aí, é porque você engoliu alguma letrinha, ok? Portugueses na letra A. Vamos lá, coloca aí. Letra B. Foram trazidos ao Brasil para serem escravizados. Quem foi trazido para o Brasil para ser escravizados? Quem os portugueses trouxeram para cá para virar escravos? Tá bom? Você vai colocar lá a resposta na letra B. Veja se a sua resposta encaixa em cada quadradinho desse, certo? Letra C. As casas de engenho serviam para produzir este produto. O que tinha na casa de engenho para produzir esses produtos? O que era produzido nas casas de engenho? Lembrando que era cana moída para produzir o quê? Tá bom? Letra D. O local em que se extraía o caldo de cana. Como era chamado o local em que se extraía o caldo de cana, criança? Aí você vai colocar lá na letra D, tá bom? A resposta também encontra-se no livro, certo? Letra E. Tipo de trabalhador geralmente escravizado, que vendia produtos nas ruas. Qual era o tipo de trabalhador que eram escravizados e vendiam produtos nas ruas? Você vai colocar lá na letra E. Crianças, o nome desse trabalhador, uma dica, até hoje a gente chama esses trabalhadores dessa forma, que são as pessoas que trabalham informalmente, vendendo ali pela orla, vendendo ali na praça, tá? Eles não têm um ponto fixo. Eles levam o produto, depois à noite eles recolhem como é que eu posso dizer? Eles recolhem lá o localzinho e vão embora. Como é que a gente chama essas pessoas, hein? São vendedores o quê? Tá? Aí você vai colocar aí na resposta, certo? Até hoje chamam essas pessoas por esse nome. Chamam esses profissionais por esse nome. Letra F. Transporte usado para carregar os senhores proprietários de terras, ou seja, de engenhos. Como era chamado o nome desse transporte, tá? Crianças, aí você vai encontrar também no livro. É um nome meio diferente, tá bom? Então, você vai procurar lá no livro e colocar aqui. Aprendam, crianças, tá? A fazer essas buscas, isso é muito importante. São atividades que eu gostei muito porque ela requer aí um pouquinho de esforço de vocês, tá? Toda atividade que requer esforço, ela é um desafio. Vocês têm que entender essas atividades como um desafio. E todo desafio faz com que a gente cresça mais, tá bom? Porque a gente saia da nossa zona de conforto e busque o resultado, certo? Então não fiquem, ai meu Deus, ai poxa. Não, meus amores. Toda atividade que requer um desafio, ela é bom para sua mente, tá? Faz com que a mente se movimente e você precisa aí pensar, tá? Trabalhar bastante isso aí, ok? Então vamos lá para a página 80. Na página 80, crianças, vocês vão ver 3 figuras aí. Portugal, vocês vão ver o mapa de Portugal. Vocês vão ver uma casa do senhor de engenho, tá, crianças? Esse era o modelo antigo das casas dos senhores de engenho, né?
que era pessoas que trabalhavam nessa época com cana-de-açúcar, né? E embaixo vocês vão ver aí um quilombo, né? Que foram aquelas comunidades quilombolas, né? Que foram criadas há muito tempo atrás por escravos fugitivos, né? Que fugiam da condições da escravidão para outros lugares e ali fixavam moradias, tá bom? Então vamos lá. Os escravizados faziam todos os trabalhos no Brasil colônia. Brasil colônia era na época que Brasil era um território que não era independente, ele pertencia a Portugal. Mesmo sendo muito longe, um oceano longe, mas ele era um território que pertencia a Portugal, tá? Por isso era chamado de colônia nessa época. Eles trabalhavam nas cidades e nos engenhos e, por causa dos maus tratos que sofriam e das condições de trabalho, muitos fugiam para outros lugares. Leia as instruções e marque um X na imagem que representa o lugar para onde os escravizados fugiam. Fugiam para Portugal? Fugiam para a casa dos senhores de engenho? Fugiam para os quilombos? Bom, então você vai marcar um X aí na resposta correta. Então é isso, crianças. Essa aí foi a aula de história, um pouquinho de revisão de história, né? A gente trabalhou nos assuntos aí sobre o continente indígena, sobre a cultura indígena e a cultura africana, ok? Qualquer dúvida vocês me chamem aí pra gente, para te auxiliar vocês aí nas atividades, tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido direitinho e tenham relembrado aí esses assuntos que a gente viu que foram tão importantes, principalmente, né, para que a gente possa entender como tudo funcionou na nossa história, na história do nosso Brasil, tá bom? Beijo. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Let it go.